Voltei! O outro vídeo foi cortado, só depois é que eu vi. Mas vocês entenderam, né? Essa questão da calibração. Então, ou eu posso me responsabilizar como empresa por esse tipo de trabalho, né? Que seria essas calibrações, ou eu posso contratar uma empresa, né? Posso terceirizar o trabalho, desde que essa empresa ela seja devidamente certificada pelo Inmetro, ok? Combinado. Então, é a partir desse conceito de calibração que eu quero voltar lá no nosso primeiro conceito, que era o conceito de ajuste. Então, o que é esse ajuste? O ajuste é a operação destinada a fazer com que um instrumento de medição tenha desempenho compatível com o seu uso. Entenderam? Então, toda vez que os meus equipamentos, eles passam pelo processo de calibração e durante esse processo de calibração é percebido que não existe uma correspondência entre a massa, né, mensurada e o resultado estabelecido pelo equipamento, eu preciso entrar aí na questão dos ajustes, tá? É por isso que é importante ou você tem uma equipe muito boa, né, uma equipe técnica voltada para essa questão de manutenção de equipamento, né, muito bem treinada, muito boa, ou então você terceiriza, né? Então, quando você contrata essas empresas que são credenciadas pelo Inmetro, normalmente essas empresas elas já verificam, né, se existe realmente algum desvio no padrão de calibração dos equipamentos e elas já fazem esses ajustes. Então elas já vão embora, já deixam os equipamentos tudo prontinho. Se a empresa assume essa questão da calibragem, fica essa questão, né? Será que eu vou ter mão de obra técnica especializada para poder fazer esses ajustes, né? Esses ajustes eles precisam ser muito realísticos e toda vez que eu faço um ajuste no equipamento, depois eu também preciso fazer a qualificação desse equipamento, né? Ou a validação de algum processo que estava envolvido com esse equipamento. Lembrando que as validações prospectiva, retrospectiva, revalidação, isso a gente já viu na outra disciplina, certo? Então, aí vocês conseguem fazer melhor o link do que seria essa calibração e do que seria esse ajuste, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Concentração. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Não, depois de calibração, que eu grifei aqui de importante, seria concentração. O que é essa concentração? Isso vocês já sabem, né? É a quantidade de substância ativa ou inativa em determinada unidade de massa ou volume do produto, né? Então, a concentração é qual é a quantidade do princípio ativo ou a quantidade de excipientes que existem, né, nesse produto, certo? Inclusive cai muito dentro daquilo que a gente está estudando, que é em relação ao peso médio, né? Então, essa seria a concentração. Outro conceito que vem logo abaixo é o de contaminação cruzada. O que é essa contaminação cruzada, gente? A contaminação cruzada ela ocorre quando eu tenho uma matéria-prima ou um produto intermediário, ou um produto a granel, ou um produto um produto finalizado, né, um produto acabado, contaminando um outro lote, certo? Então, toda vez que eu tenho partículas, né, contaminando um outro lote, partículas que não deveriam estar ali, mas estão ali, eu tenho o que a gente chama de contaminação cruzada, tá? Controle de processo. Controle de processo, na realidade, a gente já viu um pouco dele lá embaixo, né, lá atrás, na tecnologia farmacêutica, mas seriam as verificações realizadas durante a produção, a fim de monitorar e, se necessário, ajustar o processo de forma a assegurar que o produto esteja em conformidade com as suas especificações. O controle do ambiente ou dos equipamentos pode também ser considerado parte integrante do controle em processo,
tá? Então, como a gente já viu isso anteriormente, a gente viu que todas as máquinas precisam ser qualificadas, quais são os tipos de qualificação que acontece, como que as empresas irão fazer isso, eu não preciso entrar em detalhe, tá? Mas é só para vocês relembrarem que o controle de processo, ele é importante no contexto do controle de qualidade físico-químico. Tá? Então, como vocês estão vendo, as informações elas vêm bloqueadas para vocês, mas depois a gente consegue juntar tudo, ok? Espero que vocês estejam compreendendo. Se eu estiver muito rápido ou se vocês se perderem, nosso grupinho para poder fazer pergunta, ok? Então, vamos continuar. Componente, gente, componente. Eu coloquei componente aqui, mas é só para dar uma leveza, né, na nossa aula. O que seria o componente? Qualquer substância ou material que vai ser utilizada na fabricação do produto farmacêutico, tá? Então, todos aqueles componentes, tudo que vai entrar na receita, né, daquele produto farmacêutico, a gente chama de componente. E o desvio de qualidade, lembra que eu falei? Toda vez que para caracterizar um desvio da qualidade, eu preciso fazer um relatório de não conformidade. O que seria esse desvio de qualidade? Toda vez que eu afasto dos parâmetros, né, de qualidade que foram estabelecidos em um protocolo ou dentro de um processo. Então, toda vez que no meu documento eu tenho regras e resultados a serem atingidos e essas regras e esses resultados não são atingidos, eu tenho um desvio da qualidade. Certo? Se eu tenho um desvio da qualidade, eu tenho aí uma não conformidade acontecendo. Isso pode acontecer tanto dentro do processo produtivo, certo? Quanto lá no controle de qualidade, tá? Então, eu posso ter desvio de qualidade tanto do produto... Desculpa. Às vezes eu posso ter desvio de qualidade também dentro do próprio controle de qualidade, né? Porque podem acontecer erros ou resultados não esperados. Enfim, existem N fatores que devem ser considerados quando eu falo de desvio de qualidade, tá? Especificação. O que seriam essas especificações? É um documento que vai descrever detalhadamente todos os requisitos a que devem atender os produtos ou materiais usados ou obtidos durante a fabricação. E essas especificações, elas servem como base da avaliação da qualidade, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho um documento que vai descrever quais que são os resultados esperados, tá? Então, dentro do controle de qualidade, por exemplo, estou analisando um lote cujo o teor de princípio ativo deve variar entre 95% e 105%, certo? Então, esse 95% e 105% é essa especificação. Se vocês olharem dentro da farmacopeia brasileira, cada monografia naquela parte de doseamento traz, né, especificação. Na realidade, vem logo abaixo. Você tem o nome do princípio ativo, o desenho da molécula e logo abaixo assim você já tem a especificação, tá? Então, um exemplo de especificação seria isso que a farmacopeia brasileira traz na própria monografia. Cada indústria trabalha com a sua especificação, sempre com um parâmetro mais reduzido, mais ajustado do que aquele preconizado na farmacopeia brasileira, ok? Então, se a farmacopeia brasileira infla o resultado, né, as especificações industriais, elas precisam ser mais restritas.